Sim, pode ser que você esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual, mas como evitar isso? Posso jogar sal do lado do meu ombro, posso colocar sal na volta da minha casa, ou espalhar ervas aromáticas, ou acender velas, incensos, enfim. Eu vou te falar, eu já vi vários tipos de defesa espiritual, já vi várias delas, e já vi várias delas que funcionam. A gente já falou no vídeo 1 aqui da nossa série de mundo espiritual o que seria, né? O que é um ataque espiritual. E já falamos que pode ser que as tuas coisas não estejam dando certo porque você esteja sofrendo algum tipo de ataque espiritual. E falamos também o que consiste, né? Um ataque espiritual. Mas como que a gente se livra disso, Arão? Tem um meio certo? Isso que eu vou falar pra vocês eu acredito que é muito bacana. É uma das coisas mais legais que eu já peguei. Eu sou um tipo de cara que eu vou desde o pessoal ali crente da igreja até o pessoal de Umbanda. Conheço muita galera budista, conheço gente, a maioria desses lugares eu já fui, mas eu conheço pessoalmente líderes, gente de resultado de várias estratosferas, de vários meios diferentes. E eu sou muito grato a isso, sabe? Inclusive, todo mundo que eu já aprendi aí, se estiver olhando isso daqui, uma gratidão eterna pra vocês, tá? Quando a gente fala do assunto de religião, é muito engraçado que todo mundo quer expor a sua. Ou o pessoal que não tem nenhuma, ou o pessoal que tem a sua. O pessoal que é crente se baseia, né, enfim, na Bíblia, ou fala relacionado a isso. Mesmo assim, tem o pessoal que fala mais do Velho Testamento, o pessoal mais do Novo Testamento, tem o pessoal que é mais da teologia, enfim. Tem o pessoal que só acredita naquele versículo, que pegou só aquele versículo, né? E dentro de outros meios tem o pessoal que acredita como se fosse, enfim, na Umbanda, tem o pessoal que é espírita da vida após a morte, enfim, tem o pessoal budista que na verdade não existe Deus, né? Enfim, acreditam no poder da própria mente ali, do que a pessoa pode conquistar ali através da própria espiritualidade, né? Através dela se tornar uma pessoa espiritualizada e plena. E vou te falar, acho todos muito legais. Ah, Arão, então tu concorda com todo mundo? Não necessariamente, mas eu vi uma coisa em comum frequentando esses lugares, conhecendo essas pessoas. Eu sou um cara que analisa muito pessoas e quando a gente fala de ataque espiritual, tá? Voltando um parênteses no primeiro, o meu corre, que acontece muito, é aqui com o meu projeto. Eu falei isso com uma mentorada agora uns dias atrás. Que no meu corre, parece que sempre que eu tento fazer esse negócio aqui, desenvolver, a minha vida é bombardeada por um monte de coisa e acontece 1 milhão de coisas quando eu tento trazer essas coisas pra vocês. Agora mesmo, minha casa tava vazia, um silêncio. Eu liguei a câmera, já chegou gente, o cachorro já começou a azucrinar, já começou a acontecer várias coisas. Só que eu vou fazer agora. Vou fazer aqui e vou fazer agora. Entendeu? E eu até falei no primeiro vídeo que cada pessoa sofre seu tipo de ataque espiritual com base na sua própria missão, ou com base nos seus próprios interesses, ou com base em coisas que te afetam particularmente. E uma coisa que eu acho muito bonito, tá? Independente do meio da pessoa, independente do que a pessoa tá fazendo, ou o que ela tá buscando, independente do que ela acredita, se é na vida após a morte, ou na escritura, ou é na ressurreição, ou é em outra coisa, enfim. Em todas as estratosferas que envolvem a espiritualidade e não a religião. A espiritualidade são duas coisas diferentes. Eu reparei que as pessoas que elas não se veem só como servo do que elas acreditam, e sim como um filho, as pessoas que conseguem, falar melhor, as pessoas que conseguem se sentir amadas são as pessoas que têm um maior poder espiritual, independente do que elas fazem, independente do que elas acreditam, contanto que seja alguma coisa que faça o bem para as outras pessoas. Dentro da igreja tem muita gente que ela tem orgulho de estar participando, de fazer parte daquilo dali, de ter operado algumas coisas e de ter alguns tipos de princípios espirituais ali que dão certo para ela.
dentro da Umbanda. Tem muitas pessoas que têm orgulho ali de ser usadas, né, como instrumento. A gente chama de cavalo. Quando uma entidade ela precisa de um corpo para ela entrar, a gente costuma chamar de cavalo. Que a pessoa incorpora. Minha mãe incorporou por muito tempo. Chamava Dama da Noite a entidade dela. Ela tirava cartas para as pessoas, enfim, enquanto ela estava trabalhando, né? Ela fazia isso, ela se orgulhava muito disso, sabe? E só que isso, na verdade, não quer dizer que tu tem um resultado de verdade dentro daquilo. Porque muitas vezes tu faz aquilo, tu tá trabalhando dentro daquilo que tu tá fazendo, enfim. Só que parece que a espiritualidade só serve para algumas pessoas, ou a religião, enquanto ela tá ou desesperada, ou enquanto ela tá tendo resultados. Tem esses dois tipos de pessoa. Quem tá tendo resultado, às vezes tá firme, e quando não tá tendo resultado, desmorona. E existe o tipo de pessoa que só tá ali enquanto desmorona, mas quando tá tendo resultado, não tá mais ali. Já ouviu falar aquele tipo de pessoa que procura ali Deus, a entidade dela, enfim, só quando ela precisa e depois ela esquece? Existe esse tipo de pessoa. E existe o tipo de pessoa que ela só tá ali na fase boa ali, enquanto ela tá, sabe? E depois quando a coisa desmorona, ela abandona, sabe? Ela vai recorrer a qualquer outro tipo de coisa. Então, um tipo de proteção espiritual, como tu pode se livrar de ataque espiritual, vou te falar uma parada agora. Independente do que tu acredita, tá? Do que tu segue, enfim. Se agarra nessa parada nos momentos bons e se agarra nessa parada nos momentos ruins. Eu vou te citar 2 exemplos usando a base de estudo que eu tenho. É a Bíblia. Eu sou fechamento de Jesus, não sou nada contra qualquer um de vocês que são de outra coisa. E mesmo vocês que seguem o próprio Cristo, talvez a minha visão não seja igual à tua, eu não tô nem aí, tá? Eu respeito você, independente do que tu faz. Eu estudo com base no que eu acredito, tá? Então eu estudo a Bíblia. Além do que tá ali, eu estudo a teologia ali por trás, tá? Então eu vou te citar 2 exemplos, tá? Do que eu tô te falando agora, dentro do universo do que eu acredito e do que eu estudo, para eu te citar esse exemplo. Eu vou te citar 2 pessoas que estão nesse livro, que por mais que tu não acredite, tá? No que tá escrito lá ou não, como é um livro milenar, e os livros que eu já estudei, as bases que eu estudo, que eu vejo, são de coisas que dão certo há pelo menos 1000 anos. De 1000 anos pra frente, se dá certo há 1000 anos e dá certo ainda, eu acho que vale a pena eu estudar e eu aprender sobre isso. Isso não é só dentro da espiritualidade. Em tudo que eu aprendo, tem que ter isso. Tem que ser uma coisa muito antiga e que dá certo há muito tempo pra eu me interessar e aprender sobre isso, tá? Então, se você não acredita na Bíblia como um livro espiritual, enfim, tu pode pegar como um livro de sabedoria milenar, coisas que dão certo, que estão ali, que já fazem mais de 1000 anos, tá? Eu vou te citar 2 exemplos desse livro, tá? O primeiro deles está bem lá no início, Adão, um dos primeiros personagens que é visto nesse livro. E o outro está um pouco mais pra frente, Davi, o rei Davi. Adão, ele teve uma missão, tá? Deus falou pra ele basicamente assim, cara, não come do fruto, faz o que quiser, toca o louco, isso aqui é tudo teu, bota pra derreter, só não come daquela parada ali. Enfim, ele foi lá e comeu, tá? Mas daí, estava passando Deus, caminhando no paraíso, que Deus naquela época, com ele dava o rolê, era face a face. Então ele estava passeando e ele falou, onde é que tá Adão? Onde está Adão? Aí Adão e Eva, eles estavam numa moitinha, escondido assim, já tinham pego a bananeira, né, pra cobrir as partes, né, e tava ali, né. Aí Deus falou assim, Adão, tais escondido aí, comesse do fruto? Aí tipo, ele falou, eu? Não, e não vou falar quem foi, nem que me cortem o pescoço. Tava apontando pra Eva. Então ele tipo assim, ele quis tirar o dele da reta e falou que a mulher que comeu. Enfim, pega essa parte. Foi expulso do paraíso, enfim. Tá bom. Agora deixa eu te perguntar. Tu acha que Deus não sabia já que ele tava ali escondido e que ele já tinha comido o bagulho? Ou que ele era tonto? Deus era tonto naquela época e depois ele virou onipresente, onisciente, enfim. Até então, naquele momento, ele era tonto. Ele não era tonto. Ele quis passar a visão. Porque, veja bem, eu tenho filho, tá? Eu tenho 2 filhos. E eu tenho 2 momentos como pai. Porque eu sou falho pra caramba. Mas um momento é eu chegar aqui, só tá eu e meu filho em casa. Aí eu tava com uma jarra de leite ali em cima. Eu falei pro meu filho não mexer.
Aí eu chego aqui, tá a jarra de leite virada em todo o bagulho e tá meu filho com um cobertor na cabeça. Eu tenho duas coisas pra fazer. Se eu consigo ter um pouco mais de tranquilidade, eu vou ali e falo pro meu filho, filho, derramou esse negócio aqui? Se ele falar que ele derramou e ele pedir desculpa, cara, muitas vezes eu nem vou bater nele. Ou nem vou julgar ele, nem vou, sabe? Talvez vou dar uma bronca, fazer... Ou eu posso estar sem o autocontrole e eu ver derramado e eu ir lá e já tirar ele do travesseiro e já falar, tu fez isso aqui, se bobear, eu dou até uma chinelada. Porque eu sou desses. Chama, né? Como é que é a fase? Não gostou, chama a fase. E eu posso fazer isso. Eu posso ser misericordioso ali com meu filho, ou eu posso estourar, eu como humano, tá? Deus, ele sabia que Adão já tinha errado. Aí ele foi falar com Adão, cara, na minha cabeça ele foi dar uma chance, tá? As pessoas podem interpretar a Bíblia a gente se interpreta através de uma coisa que chama rema, que é a consciência que tu tem através daquela palavra que tu leu, tu consegue interpretar aquilo pra ti, uma coisa pra ti. Aí eu uso a teologia, eu entender o que estava acontecendo pra eu tentar pegar o contexto ali. Enfim, esse foi Adão. Apontou pra Eva na hora, falou, não fiz isso, apontou... Aí a gente tem o rei Davi. Rei Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. Porém, Davi, ele foi uma das pessoas que mais matou gente que a gente conhece até hoje. Ele matou o gigante, é uma verdade. Na verdade, ele matou vários, tá? Mas o que tá ali catalogado, a história dele catalogada ali. Só que ele é um cara que, por exemplo... Ele é um cara que já mandou o general de guerra pra linha de frente da batalha, sabendo que ele ia morrer, porque ele queria pegar a mulher desse general dele. Aí ele fala, então tá, vou lá, tu morre, eu pego a gata e já era, me dei bem. Tem um filho com ela, esse filho não era pra nascer, Deus falou. Aí ele foi lá, chorou por dias, ficou sem comer, quando o guri tava doente, ficou com um saco, eles botavam um saco assim, na roupa pra se ferrar e coçar, não comia nada. Aí a criança morreu, ele foi lá, tirou tudo, né? Já era, parou de chorar, não consegui salvar, enfim. Ele fez um monte de cagada, essa é a menor delas. O cara fez um monte de cagada. Ele era o homem segundo o coração de Deus, mas era um cara falho, entendeu? Ele era um cara cabuloso. Você vai olhar a história, a família dele era uma família ferrada, ferradaça. O cara não fez só cagada, mas fez muita cagada. Só que esse cara tem uma diferença de Adão. Quando ele errava, ele imediatamente após perceber o erro, ele se ajoelhava e pedia perdão. Falava, Deus, errei aqui, desculpa, tá? Me desculpa, perdão. Não vou falhar mais nisso, eu vou tentar não falhar nisso. Eu vou falhar em outras coisas, provavelmente, mas me desculpa, não foi a minha intenção. Do fundo do meu coração, perdão. Ele fazia esse tipo de coisa. Ele não era o cara que falava, Deus, putz, mas é que foi outra pessoa, ou, sabe? O cara que casou com uma gata muito gata. Daí eu quis pegar a mulher, só que não era culpa minha, que ela era muito bonita. Ele era meio feio, meio ogro, era submisso a mim, então eu mandei ele pra frente de batalha, porque, né? Alguém pode mandar em alguém, e nesse caso sou eu que posso mandar. Daí... Não, ele não barganhava, ele assumia a culpa dele. E ele pedia perdão muito rápido. E eu percebi uma coisa nesse meio tempo que eu sigo o cara. Eu tenho que buscar o meu filho, nossa. Ele nunca solta a nossa mão quando a gente acerta ou quando a gente erra. A gente que costuma soltar a mão dele quando a gente acha, segundo nossos olhos, que a gente errou. Então, quando a gente erra, a gente solta a mão dele. A gente solta a mão dele. Ele é um fechamento. Deus não é cuzão, não é palhaço igual a gente. Ele não é uma hora acha um negócio, outra hora acha outro. Ele é fechamento, meu. Só que a gente é bundão, entendeu? A gente é imaturo. A gente deixa nossas emoções nos levar muito fácil. Então a gente erra, a gente acha que a gente perdeu o acesso à frequência. Lembra o primeiro vídeo? A frequência. A gente acha que perdeu o acesso. A gente acha que perdeu a frequência. A gente sai da frequência. Ele é a frequência, ele continua mesmo. Ele tá sempre com a mão aqui. A gente erra e solta a mão. Entendeu? Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele errava, mas ele nunca soltava a mão. Porque quando ele via que ele errou, ele já... Deus, desculpa, por favor, só não solta a minha mão. Eu errei, caguei aqui, perdão, vacilei, só não solta a minha mão, por favor. E Adão não. Adão tava na mão, mas quando ele viu que ele errou, ele soltou a mão e foi se esconder. E não assumiu a culpa. Não matou no peito, entendeu?
Não quer perder o acesso com o Criador? Cara, não solta a mão dele. Não interessa o que tu errou, não interessa o que tu fez, não interessa a cagada que tu tá metido. Não interessa, meu. Não solta a mão do cara. Isso te dá poder também. E eu vou depois te ensinar da onde que eu mesmo, acreditando na mesma coisa que muita gente que é crente, por exemplo, porque eu tenho muito mais audácia do que essas pessoas. Eu nunca solto a mão, só que tem outras coisas. Depois eu vou te ensinar, tá? E agora eu preciso muito buscar meu filho. Não quer perder o acesso, não quer sofrer ataques espirituais, se mantém firme. Tu tem que se manter na frequência, não soltar a mão. Porque enquanto tu não soltar a mão, meu, nada te pega. Só que se tu soltar a mão, tu sair da frequência, tu fica vulnerável. E é por isso que muitas pessoas sofrem ataque espiritual, mesmo sendo pessoas boas. E tem gente que é uns otário, que parece que não valem nada, não sofre ataque. Porque são blindados, não solta a mão, mesmo estando no erro. Sintam-se amados pela minha família. Preciso ir. Beijo.